Olá, minha querida, meu querido navegante do YouTube, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos fazer algo diferente, nós vamos refletir sobre este vídeo. Veja bem, antes de darmos o play e refletirmos juntos sobre este vídeo, que é sobre dízimos e oferta, você precisa saber algo sobre a minha pessoa. Hoje eu não estou vinculado a igreja nenhuma, hoje eu não tenho nenhum compromisso com a igreja nenhuma, então eu tenho uma certa liberdade para falar, porque o que eu falar não estará sendo contra o altar, o que é pregado em determinado altar, o que é pregado em determinada igreja que eu estou fazendo parte, porque eu não faço parte de igreja nenhuma. Primeiro ponto a esclarecer. Segundo, eu continuo sendo cristão. Por que eu continuo sendo cristão? Porque eu continuo acreditando em Cristo e seguindo o preceito de Cristo. Apenas hoje, quando estou gravando esse vídeo, eu não estou congregando em igreja nenhuma. Amém? Então, meu querido, se por um acaso o fato de eu não estar congregando em igreja nenhuma for um empecilho para que a minha voz seja ouvida e que minha opinião seja explanada, e você talvez se ofenda com ela, não tenha valia para o irmão, para a irmã, fique à vontade para poder dar pausa e passar para outro vídeo, ou esse próprio canal, ou outro canal qualquer de alguma pessoa que possa ter uma opinião que possa ser levada em consideração pelo irmão, pela irmã. Amém? Ok. Uma hora depois. Então, se você está aí, vamos continuar. Esse vídeo fala sobre dízimo e oferta. Veja bem, vamos refletir juntos. O dízimo nunca foi dinheiro. Mas essa é a verdade que muitos líderes espirituais não querem que você saiba. Dízimo era para ajudar os peregrinos. Dízimo era para ajudar os órfãos, para que não se faltasse mantimentos na casa de Deus. Em várias partes da Bíblia nós vamos ver Deus a falar sobre dízimo, sobre alimento, dízimo do endro, do cominho, e nunca o dízimo do dinheiro. Quer dizer, às vezes não. Opa, veja bem, meus queridos, minhas queridas. Primeira observação que tem que ser feita. A irmã aqui, ela está afirmando que o dízimo nunca foi dinheiro. Nunca foi. E eu sou obrigado a discordar dela ou concordar em parte. Porque veja bem, na época que o povo hebreu que foi lançado o dízimo, não havia realmente a moeda como nós conhecemos hoje. No caso do Brasil, o real, no caso dos Estados Unidos, o dólar, no caso de outros países, cada com a sua moeda. Era uma troca, era o que se chama de escambo. Trocava-se uma mercadoria por outra. Então veja bem, nunca foi dinheiro. Então, se nunca foi dinheiro, o que vamos fazer então? Eu vou pegar boi e vou levar para a igreja para sacrificar o Senhor, como era antigamente, antes da vinda de Cristo? Não! Não. Hoje não se aplica isso. A menos que você seja um trabalhador da roça, trabalhe na lavoura, seja um homem do campo, uma mulher do campo, e aí você tenha boi, ovelhas e queira levar e entregar para o seu pastor. Mas eu acho que o seu pastor vai no mínimo achar estranho você aparecer com um boi lá para ele poder sacrificar o boi, porque hoje no cristianismo não existe mais essa questão de sacrifício de sangue. Por quê? Porque não há mais sacrifício, porque nós acreditamos que o sacrifício de Cristo é o suficiente. Mas é outra história que tem que ser levada estudada mais a fundo no que se refere a não haver sacrifício de sangue hoje no cristianismo, o qual nós conhecemos e vivemos. Se o irmão quiser, deixe um questionamento aí, um comentário no vídeo, que eu faço um vídeo dedicado somente para isso. Mas voltemos à irmã. Ela afirma então o quê? Que nunca foi sobre dinheiro. E eu discordo em parte, por quê? Porque hoje é sobre dinheiro. Porque hoje nós trocamos a nossa mão de obra por dinheiro. Você vai trabalhar, você vai até uma empresa, na empresa você vai fazer o quê? Você vai trocar sua mão de obra por dinheiro. Então o dízimo hoje vai ser realmente sobre dinheiro, não sobre boi, ovelhas, aves e assim por diante.
ou gominhos, ou hortelã, que nem a irmã mencionou, ok? E o dízimo era para que não faltasse nada dentre os cristãos. Hoje em dia, o dízimo é para o pastor comprar carro, para o pastor comprar casas. Sim, o Senhor vai abençoar, mas é abençoar de forma lícita. O Senhor não vai abençoar um servo, uma serva de Deus roubando o dinheiro dos outros, tirando o dinheiro das outras pessoas. Continuando aqui, irmãos, foi esclarecido então, primeira parte, que hoje sim, o dízimo é referente a dinheiro e não mais escambo, que nem era antigamente. Foi estabelecido também que a irmã está falando que não deveria estar o dinheiro, porque nunca foi sobre dinheiro. Então, há uma linha muito tênue e perigosa. Vou dar um exemplo. Certa feita, eu escutei, havia uma campanha na internet: transforme o seu dízimo em uma cesta básica, transforme seu dízimo em ter a cesta básica. Ótimo. Eu até concordo em parte com isso, mas precisamos ver o que está atrás da armadilha. Lembra que o inimigo, ele usa astuta cilada, que o inimigo, ele é frio, ele é calculista. Então nós precisamos também escutar, estar atento, ouvir com o ouvido terreno, mas também com o ouvido espiritual, para estar atento na armadilha que está por trás dessa afirmação. Imagina então que na igreja tem, por exemplo, sei lá, chutar 20 membros. Desses 20 membros, todos eles param de dizimar financeiramente, para de contribuir com os dízimos, com as ofertas e assim por diante. Então, o que vai acontecer? Eles começam a contribuir com a cesta básica e pegam o dinheiro e começam a dar a cesta básica para os pobres, para um conhecido, para um parente, para um vizinho, alguém que está passando necessidade. Porque se a pessoa está com fome, se a pessoa está passando necessidade, estar dentro da nossa condição financeira, claro que nós deveríamos sim contribuir e dar o alimento. Mas qual que é a armadilha? Dessa forma você vai enfraquecer uma igreja. Porque qual que é o correto de uma igreja? Haver fartura na igreja. Não somente de alimento, mas também fartura financeira. Para quê? Para que a igreja possa plantar uma outra célula, para que o pastor possa preparar o missionário, para que o missionário vá em missões e o missionário plante uma igreja. A igreja, irmãos, ela não é aberta. A igreja ela é plantada. Qual que é o correto? Como se planta uma igreja, presbítero Márcio? Depois a gente pode gravar um vídeo sobre somente isso, a forma correta de se abrir uma igreja. Não se abre uma igreja, se planta uma igreja através de células de oração. Mas beleza, depois, se os irmãos quiserem, a gente entra em mais detalhes sobre isso. Então veja bem, o pastor ele vai pegar e vem enviar esse missionário com a sua família a determinado lugar, seja um bairro, seja uma cidade, seja um estado, seja um país, e vai simplesmente se livrar dele e deixar ele lá passando necessidade com sua família? Não, o correto é a igreja manter esse missionário, manter essa nova igreja que está sendo plantada até que ela possa caminhar com as próprias pernas. Então, se parar de entrar dinheiro, dízimos e oferta para a igreja, como que a igreja vai fazer essa importante obra? Como? Não tem como, irmãos. Não tem como. Entendeu? Então, há uma grande armadilha, há uma grande cilada aí, uma cilada do inimigo, para quê? Para enfraquecer o poder que uma igreja tem de levar e plantar novas igrejas, plantar e levar e manter missionários assim por diante. De contrapartida, realmente, você me fala assim, mas presbítero Márcio, você está me dizendo então que os pastores não roubam? Sim, irmão, tem pastor que rouba sim. Você está falando então que os pastores não estão se enriquecendo graças à lã e graças à gordura da ovelha? Sim, tem pastores se enriquecendo. Concordo com ela. Eu conheço casos de pastores que, quando começou o ministério, ele não tinha
uma moto, ele tinha uma bicicleta. Depois apareceu uma moto, apareceu outra moto, apareceu outra moto, e apareceu um carro, apareceu outro carro. E como continua a igreja? Mesma coisa. E como continua os irmãos da igreja? Cada vez pior. Os irmãos não estão crescendo em graça e em conhecimento. A nossa meta, o que deve ser a nossa meta como cristão? Crescer em graça e em conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento do Cristo Salvador. Então, como deveria ser o dízimo e oferta? Para manter o pastor pastoreando. O pastor, o que o pastor faz? Pastoreia. Então você me pergunta, você é contra dízimo e oferta? Sim, eu era contra dízimo e oferta. Até começar a estudar a palavra do Senhor e entender o objetivo do dízimo e das ofertas. Como deveria funcionar o dízimo e oferta? Para manter um pastor com condições de pastorear a sua ovelha. Eu pergunto você se estiver com problema no seu relacionamento, no seu casamento, na sua família, com o seu filho, se estiver precisando de um pastor que vá na sua casa fazer uma oração 3 horas da manhã, ele tem condições de ir lá? Ah, não tem por quê? Ah, porque ele trabalha. Ah, porque ele não tem uma condução. Ah, porque a igreja não tem dinheiro para gasolina. Opa, então pera lá. Aí que entra o dízimo e aí que entra a oferta. Para que o pastor, para que o corpo de obreiro tenha condição de se deslocar da sua residência e lá, principalmente o pastor e a companheira dele, a sua esposa, ir até a casa da ovelha e tratar com a ovelha, visitar a ovelha. Que muitas ovelhas precisam disso, precisam de visita. Muitas ovelhas precisam se sentir querida e precisam se sentir amada. Cada ovelha é de um jeito. Você deve conhecer. Vamos mudar a palavra ovelha, mas cada irmão é de um jeito. Vocês sabem, irmãos, que cada irmão você fala de um jeito. O irmão você fala de um jeito, outro irmão você fala de outro jeito. Vamos usar uma outra metáfora. Vamos passar para o futebol. Os irmãos que estão aí devem conhecer um pouco de futebol, as irmãs também. Vocês concordam que tem jogador que você não pode passar a mão na cabeça? Tem jogador que você tem que esculachar. Você tem que estar... não vou usar palavras, né, pesadas no vídeo, né? Mas tem jogadores que você tem que ser mais duro com ele para que ele renda e atinja o seu grande potencial. Agora, tem outros não. Tem outros que você precisa ser mais carinhoso, mais paternal, mais fraternal, para que ele consiga atingir, entendeu? Seu crescimento. É assim, irmãos. Cada um de um jeito. Só que para isso, o pastor precisa ter tempo. Muitas vezes, o pastor tem que abrir mão do tempo dele com a família, do tempo dele de trabalho para visitar. E a própria visita, irmãos, demanda tempo. Ah, você fala, filha, para mim, mas na época de Jesus não se usava carro. Na época de Jesus ia-se no lombo do camelo, no lombo da jumenta e coisa e tal. Concordo com o irmão, concordo. Mas hoje não estamos mais na época de Jesus. Hoje tem as condições de ter uma moto, de colocar combustível na moto ou no carro e ir até as ovelhas, ir lá nas ovelhas, estar com a ovelha e mostrar para ela que ela é importante para a obra de Deus. Não somente com palavras, mas com ação. Que uma coisa é você falar no púlpito, aqui todo mundo é importante, todo mundo é querido. E outra coisa é você colocar em prática. E você, sim, irmão, tem que colocar em prática. Você, pastor, você tem que colocar em prática. Você tem que ir atrás das ovelhas. Você tem que ir lá. O pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha. O que é ter cheiro de ovelha? É estar com a ovelha. E não achar que é pastor somente de púlpito. Lá no púlpito dizer que ama, mas na prática não mostrar que ama. O pastor, quando começou a obra, não tinha carro, ok? Ele não tinha carro. Agora ele tem um carro, tem 2 carros, tem 3 carros. Esse dinheiro está vindo aonde? O povo da igreja está cada dia mais pobre. Você tem que dar 10ª parte. Isso é mentira, porque se tu não des dízimo, tu vais ver o que é que vai te acontecer. O devorador vai te devorar, as tuas finanças vão ficar uma bagunça.
Nós já não andamos no tempo da lei. Nós andamos no tempo da graça. Aqui é algo de suma importância. Algo que eu já vi, não me falaram. Uma coisa chamada terror psicológico. Um suborno psicológico. Que alguns pastores, alguns homens de Deus usam em cima do cristão. Que é a passagem lá em Malaquias. Que se você não der o dízimo, se você não der oferta, você não abençoar a casa do Senhor, que será enviado o devorador, você tem que repreender o devorador, o migrador, o cortador e essas coisas assim. Que vocês com certeza já ouviram também. Eu concordo com ela em parte. Realmente, hoje vivemos o tempo da graça. Então, essa parte de terror psicológico não deveria funcionar. Dizer que vai vir um devorador, devemos entender o contexto. Qual o contexto da época? No contexto da época, Deus permitiu vir os gafanhotos e devorarem toda a colheita do povo, porque o povo não estava sendo grato a Deus. Então vamos trazer para a prática de hoje. Deus promete, Deus está garantindo que se você for justo, a palavra que eu sempre gosto de usar é essa, justiça. Se você for um homem justo, uma mulher justa, e se você tiver um coração convertido e um bolso convertido e ajudar na obra do Senhor com o coração aberto, não por temor a um gafanhoto, não por temor às pragas bíblicas, porque tudo isso está repreendido, não virá sobre a minha família, sobre a sua família, em nome de Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus. Não virá. Está repreendido. Agora, se você ajudar a obra do Senhor, contribuir com a obra do Senhor, com o coração aberto, com o entendimento que isso é para o crescimento da obra do Senhor, de contrapartida, haverá o quê? Fartura na sua casa, fartura no seu celeiro. Então, se você contribuir de acordo com as suas finanças, com o coração puro, não porque o pastor está falando, porque o levita está falando, porque o missionário está falando, porque o outro está jogando esse terror psicológico, mas porque você entende que é necessário contribuir com a obra do Senhor, com o crescimento do Senhor, com o crescimento da igreja do Senhor. Se você, certamente, contribuir, certamente Deus irá abençoar. Quer dizer então que é soltar o dinheiro que Deus vai retribuir 10 vezes mais? Não, não é isso não. Levanta, trabalha, que Deus vai te dar a condição, que através do seu trabalho, Deus vai dar a condição para aumentar 10 vezes mais, 100 vezes mais ou 1000 vezes mais. Mas de acordo com o seu trabalho, você tem que participar, você tem que ir. Deus não é um banco onde você vai colocar 10 reais e vai pegar 10 vezes mais, pegar 1000 reais e vai receber 10 mil reais. Não é assim que funciona. Se alguém te prometeu isso, essa pessoa está te enganando. E se você não conseguir, através do seu investimento de 1000 reais, obter 10 mil reais, não venha cobrar de Deus, cobre da pessoa, porque Deus não tem nada com isso. Na palavra de Deus não está escrito, não está prometendo nada disso. E o dízimo nunca por nunca foi sobre dinheiro. O dízimo nunca foi sobre dinheiro. Se nós formos meditar um pouco aqui em Deuteronômio 14, no seu versículo 22 a 29, nós iremos encontrar a respeito. Meditem aí também, meditem. Ainda tem Mateus 23 que fala sobre isso. Levítico 27, 30 a 32 também fala sobre isso. Nos seus versículos 6, 7, podem ir até o 12. Fala sobre isso. Hebreus 7, de 1 a 12 também fala-nos sobre isso. O dízimo nunca foi dinheiro. Até eu um dia fui instruída dessa maneira. Mete o teu nome aqui no envelope. Tem que saber quanto é que está a dar. Não existe. A palavra de Deus diz o que a tua mão direita faz, que a esquerda encubra. Ok, então vamos agora meditar na palavra do Senhor, meus queridos. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12 e versículo 13. Quando acabares de separar todos os dízimos das tuas novidades, no terceiro ano, que é o ano do dízimo, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem.
dirá perante o Senhor, teu Deus, tirei o que é consagrado de minha casa e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me ordenastes. Não transgredi nenhum dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então, meus queridos, por que deveria entregar parte disso aos levitas? Porque os levitas não tinham terra para plantar. Eles viviam único e exclusivamente para o Senhor, para os trabalhos da casa do Senhor. Então eles não tinham terra, eles não tiveram direito a herdar uma terra. Então você devia recolher parte da colheita e entregar aos levitas. Por que as viúvas? Porque as viúvas eram menosprezadas. As viúvas, na grande maioria, não tinham terra e viviam realmente de favores, não podiam fazer negócios e assim por diante. Por que os órfãos? Porque os órfãos não tinham ninguém por eles. Não é que nem hoje no Brasil existe ONG e existe o governo que ajuda e coisa e tal. Não existiam os orfanatos que existem hoje. Então, por causa disso, deveria entregar aos órfãos, aos levitas, às viúvas e aos estrangeiros. Que se o estrangeiro não tinha terra, como ele iria plantar? Se ele não podia plantar, ele não podia comer. Então, caberia ao povo que tinha terra plantar e dar uma parte ao estrangeiro como forma de agradecimento a Deus, porque um dia o povo, ele foi estrangeiro. Um dia o povo passou necessidade. Um dia o povo, ele tinha fome. Então isso devemos ter na nossa mente. Um dia nós passamos necessidade. Não sei o irmão, mas um dia eu já passei necessidade. Já passei privação. Já passei, não posso dizer fome, mas já passei vontade de comer as coisas. Uma coisa diferente, algo diferente. Mas nós também, irmãos, para finalizar, precisamos ter cuidado com os lobos que se disfarçam de pastores. Agora eu vou falar diretamente para o irmão, para a irmã. Nós precisamos ser mais espertos. Tem muito crente bobo nesse mundo. Eu vou citar um exemplo. Eu lembro quando eu congregava em uma igreja, há muito tempo atrás, muito tempo mesmo. Eu lembro que o pastor, certa feita, disse: olha, irmão, vamos montar cesta, porque para levar para a família e coisa e tal. Mas, irmãos, eu percebi aqui que os irmãos estão trazendo esses biscoitos. Traz um biscoitinho melhor. Não traz esse leite aqui, não. Traz um leite melhor. Esse leite de caixinha é um leite ruim. Traz o leite da marca X. Ah, mas esse pó de café é um pó de café ruim. Compra daquela outra marca que é um pó de café melhor. O açúcar, traz o arroz melhor, arroz tal, um arroz, não vou citar o nome de arroz, né? Mas compra o arroz tal, porque esse arroz é um arroz melhor. Então, nós não colocamos maldade na época, mas depois nós descobrimos que, na verdade, essa cesta não ia para o órfão, não ia para a viúva, não ia para o estrangeiro, ia para ele. Ele separava para ele, era para a casa dele. E ele trabalhava, e ele tinha sua renda, a esposa dele tinha renda, o filho dele tinha renda, ele não precisava. E a cesta básica ia para ele. Então precisamos, muitas vezes, ter mais maldade e ler nas entrelinhas o que está nos sendo pregado e estamos sendo ensinado. Não somente na igreja, mas no modo geral. Isso serve para um aprendizado, irmão, não somente para o seu crescimento espiritual, mas também para o seu crescimento como cidadão. Você precisa meditar sobre aquilo que estão te falando. Será que é possível? Será que é realmente? Vou citar um exemplo. Teve na última campanha presidencial, teve uma candidata que estava prometendo o seguinte: olha, nós vamos isentar do imposto de renda aquele que ganha até 5 mil reais. Beleza, ótimo. Tá, pode ser. Olha, toda criança que formar no ensino médio ou no ensino fundamental, não lembro bem, essa criança vai receber 5 mil reais para gastar e coisa e tal com sua educação. Opa, aí eu pensei comigo, opa, calma lá. Alto lá, cara pálida. Esses 5 mil reais, quem que vai pagar por cada criança? Por que não forma uma criança por ano? Não forma 10, não forma 100, não forma 1000. São milhares. Milhares de crianças. Você pega 5 mil reais. De onde vai ser esse dinheiro? Vai sair do bolso da nobre candidata? Não vai. Ah, vai sair do governo. Acorda, cidadão.
Acorda, o Estado não produz riqueza. Quem produz riqueza é o pagador de impostos. E o pagador de impostos é eu e é você. Não existe almoço grátis. Amém? Então, em resumo, finalizando tudo, apenas resumindo. Meus queridos, hoje realmente precisamos ofertar e precisamos dizimar. Mas precisamos fazer isso com sabedoria. Precisamos ver para onde está indo esse dinheiro. Se esse dinheiro está sendo realmente usado na obra do Senhor. Se não estiver sendo usado na obra do Senhor, pare de entregar o seu dízimo e sua oferta. Pare de entregar o seu tempo. Pare de entregar o seu tempo para algo que você não sabe para onde está indo. Precisamos ser cristãos mais conscientes. A palavra certa, irmãos, é consciência. Precisamos ter consciência daquilo que estamos fazendo. Onde estamos empregando o nosso tempo, a nossa saúde, nossos esforços. Se você não puder questionar onde está indo o seu dízimo, onde está indo a sua oferta, aonde está sendo empregado disso, algo está errado. Saia! Vá procurar uma igreja onde você possa questionar, porque às vezes você está numa igreja e você não pode questionar. Se você não pode questionar, então ali não é o seu lugar. Você está criando ditadores. O que é um ditador? Ditador é aquela pessoa que só a palavra dele vale, que só a palavra dele que tem valia. A palavra do outro, o pensamento do outro, não importa, não tem valia. Não crie ditadores. Se você observar que o seu pastor está enriquecendo, você tem... pera lá, Deus está abençoando ele mesmo, mas começa a ver também se a igreja também está evoluindo. Será que as cadeiras continuam a mesma ou será que tem uma cadeira mais confortável hoje? Será que tem um bebedouro? Será que colocaram um ar-condicionado? Será que os instrumentos estão melhoraram? Será que talvez a igreja, de modo geral, está melhor? Ela está pintada? Ela está arejada? Será? Será que realmente está chegando até os órfãos e as viúvas esse dízimo e essa oferta? Cabe a mim. Cabe a mim fiscalizar, cabe a você fiscalizar também. Porque nós somos servos do Senhor e cabe ao servo do Senhor fazer o melhor possível para o crescimento da obra do Senhor. Então veja bem, o dízimo sim é necessário, a oferta sim é necessária. Dízimo e oferta, ela sim é bíblico e é para o crescimento da obra do Senhor. De contrapartida, precisamos sim saber para onde está sendo empregado, onde está sendo empregado esse dízimo e essa oferta, se realmente é para o crescimento da obra do Senhor. E se te for proibido, se não lhe for permitido acesso ao livro caixa, se não lhe for permitido você dar opinião como deveria ser, pelo menos opinião, irmão, porque às vezes você tem uma opinião e essa opinião também, desculpa a expressão, é uma porcaria. Então, se for uma porcaria, o pastor, a liderança vai dizer, olha, irmão, essa opinião sua aí não é válida por causa disso e disso e disso. Mas pelo menos você deu sua opinião. Se você não puder dar opinião, se você não puder fiscalizar o dízimo e oferta, procure uma igreja que você possa fiscalizar. Mas nunca, jamais vá dizer que o dízimo e oferta não é necessário. Que o dízimo e oferta não é bíblico, porque sim, ela é bíblica. E cabe, nós precisamos dizimar. Mas dizimar como? Não porque vai vir um devorador, não porque vai vir um migrador, mas precisamos dizimar com o coração puro, de acordo com as suas necessidades, de acordo com as nossas necessidades. Nunca, jamais deixe de pagar a luz, deixe de pagar a água, deixe de pagar a internet, de comprar comida para o seu filho, para poder dizimar a igreja. Eu tenho certeza que Deus não se agrada disso. Eu conheço, irmãos, eu conheço uma mulher que o marido, e ela era da igreja, o marido não queria dizimar. O que ela fazia? Ela ia na carteira dele, pegava o dinheiro para colocar no envelope da igreja e dizer que o marido estava dizimando. Você acha realmente que Deus está recebendo esse dízimo? Que Deus está abençoando esse casal? Porque a esposa roubou do marido.
a esposa roubou do marido, irmãos. Você acha realmente correto? Onde está a sabedoria dessa mulher? Aonde está? Você acha realmente que é assim que uma mulher de Deus deve agir? Eu creio que não, né? Certamente que não. Então, meus queridos, muito obrigado a você que pôde vir até aqui, assistir até aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comente. Se você não gostou, comente também. Se você não concordou, comente aí. Vai ser um prazer interagir com o irmão, interagir com a irmã. Se você concordou, compartilhe esse vídeo, mande para o seu irmão que não está dizimando, mande para a sua irmã que está dizimando cegamente em uma igreja. Se você aprendeu algo hoje com esse vídeo, comente. O seu comentário é muito importante, o seu engajamento é muito importante, não só para o crescimento do canal, mas também para o seu crescimento. Que a partir do momento que você começa a interagir, as coisas começam a interagir com o irmão também. A partir do momento que você começa a interagir com as pessoas começam a interagir com o amado irmão. Coloque aí seu nome, a cidade onde você está falando. Me ajude a saber até onde esse vídeo está alcançando. Amém? E que eu possa no próximo vídeo mandar um abraço para o irmão, um abraço para a irmã. Muito obrigado e que Deus possa abençoar ricamente e poderosamente as suas finanças. A você, a sua família e a todos os seus entes queridos. Amém? Muito obrigado. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.